E aí, homens com propósitos, estamos aqui firmes e fortes no HCPcast, nosso encontro muito especial. Esse nosso tempo de uma boa conversa, um bom bate-papo, lugar de crescimento, de conhecimento, de partilha de vida. Tem sido muito especial esse nosso tempo aqui. Eu quero agradecer muito você que acompanha, que nos ajuda, que compartilha, que faz a diferença. Esse nosso momento é muito especial. E hoje ainda muito mais especial, porque eu tenho aqui a presença do senhor José Carlos Lopes. Deus abençoe. Bem-vindo, Zé Carlos. Muito obrigado pelo privilégio de participar de tudo isso. Estou muito feliz. Que bênção. Graças a Deus, muito obrigado. Eu que agradeço. O Zé Carlos é uma pessoa extremamente importante na minha vida. A gente vai conversar, vai falar sobre isso. Mas também para o movimento de homens aqui na região. Há muito tempo atrás, ele vai falar um pouco sobre isso. A gente vai conversar. Mas há muito tempo atrás, aí, mais de 35 anos, Deus começou a tocar o coração do Zé Carlos sobre este movimento de homens e que tem, ao longo desses 35 anos, transformado a vida de muitas famílias. Zé Carlos, vamos começar? Vamos lá. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. Ok. A respeito da tua vida. Teu casamento, filhos, como que é? Conta um pouquinho a respeito da tua história, da tua trajetória também profissional, enfim, como que você chegou até aqui? Vamos lá. José Carlos Lopes, 67 anos, muito bem vividos, graças a Deus, pela graça do Senhor. Sou casado com a professora, com a reitora Solange Lopes, casado para sempre. Opa! Um privilégio também. Pai de 3 filhos, certo? Nós temos o Gustavo, com 40 anos, e o Guilherme e o Gabriel, gêmeos de 38 anos. Aham. E pela graça do Senhor, até aqui, o Senhor tem cuidado e trazido até aqui. Aham. Você é de Maringá mesmo? Nascido e criado em Maringá. Nós tivemos, nascendo em Maringá, daí a pouco nós, muito jovem, começamos um negócio pequeno, que era uma fábrica de carrocerias, mas era uma pequena reforma de carroças, alguma coisa assim, e depois nós tornamos um empresário do ramo de carrocerias e implementos rodoviários por 50 anos. 50 anos. Dos 11 aos 61. Eita! 50 anos fazendo isso. Que legal, que fantástico. Hoje, os seus filhos, eles fazem o que hoje? Hoje o Gustavo, que é o mais velho, ele é engenheiro civil, que cuida dessa parte de placas fotovoltaicas em usinas, que ele calcula todos esses ventos, isso aí, como engenheiro civil. E o Guilherme e o Gabriel, eles são da parte da medicina. Eles são formados na cirurgia oncológica, certo? E o Guilherme hoje como cirurgião e o Gabriel hoje cuidando mais dessa saúde integrativa, dessa saúde de cuidar bem da saúde das pessoas. E a dona Solange, você falou que ela é reitora no Unicesumar. A dona Solange, ela é uma fisioterapeuta, mestrado em educação, doutorado em educação e, por último, agora nos últimos anos, ela foi escolhida para ser a reitora da Unicesumar. Um privilégio também, uma mulher de muita fibra, de muita disposição, boa vontade e muita coragem. Vamos lá. Esse movimento de homens no teu coração, esse chamado, ele começou há muito tempo? Ele começou há 37 anos. Fale um pouco a respeito disso. Como que começou isso no teu coração? Até de muita emoção. Porque o Senhor, Ele alcança os homens. Só que você tem que dar a oportunidade. E eu passando uma fase muito difícil da nossa história, certo? E eu tive o privilégio de ter o contato com o Dr. Valdemar de Moura.
E esse homem que ele ministra esse café da manhã até hoje, todas as sextas-feiras, nós temos o privilégio de estar com ele também. E ali eu fui conhecendo a palavra do Senhor na integridade. Conhecendo, principalmente nesta época. Eu devia algumas coisas, porque eu cresci demais no meu negócio e fiquei com algumas dificuldades financeiras. E aí eu comecei a aprender que eu não podia ficar devendo nada para ninguém, e sim, não só o amor. E eu falei, não tenho nem amor para dar e nem como pagar essas contas. E aí eu fui conhecendo a palavra, fui conhecendo mais na intimidade da palavra do Senhor, e eu fiquei maravilhado com tudo que eu estava descobrindo na palavra de Deus. E aí eu falei, não, eu não posso ficar isso aqui só para mim, não. Eu tenho que levar para outros amigos, outros próximos, outros homens. E aí nós começamos esse movimento de convidar um, convidar outro, e deu no que deu. Então, existe um movimento há 35 anos. Que 37 anos. 37 anos. Isso. Que é o café da manhã. O café da manhã. A mesa do Senhor. Que é onde você teve a sua vida transformada. Ali, nesses encontros. Isso. E depois, a gente vai falar sobre isso, nasce Homens com Propósitos, que é esse movimento que daí nasce no teu coração para atrair e falar a respeito do amor de Deus e da transformação na vida de homens. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Certo. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse café, né? Esse lugar que transformou e que mudou a sua vida e que já tem 37 anos. Esse café foi iniciado por um pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, da primeira igreja, com o nome de Naamã Mendes. Ele tinha esse café, ele trouxe esse projeto, acho que de fora, se eu não me engano, dos Estados Unidos. E com isso, foi convidando outros homens para participar. Eu fui como um mero participante neste café da manhã. E aí, foi até engraçado, um grande amigo, certo, que nós tínhamos grande amizade, ele falou, Zé Carlos, é o seguinte, você precisa ir conhecer esse café da manhã, vai fazer muito bem para você, como fez bem para mim. E eu fui até esse café da manhã conhecer, até achei meio estranho, porque eu falei, essas coisas de crente não vai dar muito certo não, mas daí eu peguei, como eu gostei do que estava ouvindo, e aí eu continuei. Fui numa sexta-feira, fui numa outra sexta-feira, e cada sexta-feira um versículo bíblico colocando para o mundo contemporâneo, para o meu mundo. E ali fez muito bem para mim, e aí continuei a frequentando esse café da manhã todas as sextas-feiras. E continuamos. Aí eu, de participante, já fiquei coordenador deste café e sou o coordenador dele até hoje. Que legal. É maravilhoso ver como que a palavra de Deus, escrita há tantos anos, né, alguns 1000 anos atrás, como que essa palavra ela é tão atual, tão contemporânea e faz uma diferença enorme na nossa vida, como fez na sua. Como para os dias de hoje, o que está escrito há tantos anos atrás é muito contemporâneo, é para os dias de hoje, é super atualizada a cada instante. Você pega um texto da palavra, seja lá de Gênesis, Êxodo, Josué, Salmos, enfim, Eclesiastes, Provérbios, você pega um texto da palavra e parece que você está falando a respeito dos assuntos, dos temas que nós estamos vivendo hoje. Do dia com de toda hoje. Evolução, a palavra de Deus, ela é fantástica. A palavra de Deus mudou a tua vida, transformou a tua história. A palavra de Deus mudou a minha história e a história da minha família, né? Porque o homem, ele tem que fazer a diferença com todas as lutas, com todas as dificuldades do dia a dia. Que isso aí, não deixei de ter as lutas, as dificuldades e as jornadas difíceis, né? Os embates da vida. Isso aí isso é natural. Mas com a palavra do Senhor, ela sim, ela nos traz até aqui e vai nos dando a sabedoria para podermos continuar aprendendo a cada dia e sempre
É pesado, mas é sempre em busca da santidade. Porque é na busca da santidade, através da sua palavra, da palavra do Senhor, é que nós chegamos até aqui vivos e salvos, graças a Deus. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Eu vejo muito isso na sua vida. Acompanho a sua vida desde 2015, eu tenho acompanhado e eu tenho visto que a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e tem sido luz para os teus caminhos. Isso. E eu louvo a Deus pela tua vida, porque não só essa palavra tem feito esse efeito na sua vida, mas também através da sua vida, porque você tem continua levando essa mensagem para frente. Isso. Quando começou o café, então, todo mundo com cabelo mais pretinho, cabelo. Bíblia com a letra bem pequenininha. Bíblia com a letra pequenininha. E agora, 37 anos depois, alguns com certeza não estão mais, né? Já partiram, alguém, de repente, alguma coisa, mas tem uma turma que permanece firme lá, uns 37 anos. Isso. E nós sempre convidando os jovens agora para poder perpetuar esse café da manhã. Muito bem, muito bem. Fale um pouco para nós aqui sobre como que nasce o Homens com Propósitos. Então, nós temos um movimento que acontece na sua própria vida, esse chamado, ele acontece a partir da tua própria vida, pelo menos é a maneira que eu entendi aqui da nossa conversa, é que você tinha muitas indagações, muitas questões, muitas dificuldades, não estava conseguindo lidar com tudo isso. E de repente você foi chamado para um lugar aonde apareceu ali uma luz, o caminho foi sendo traçado e Deus foi movimentando a sua vida, certo? Então, ali durante todo esse tempo. Mas chega um determinado período, e a gente vai completar 20 anos desse tempo, em que Deus, aí sim, ele tem um chamado específico para você, né? Depois de trabalhar a tua vida ali por uns 16, 17 anos, agora Deus incomoda você para que se comece um movimento. Eu gostaria que você falasse sobre o nascimento desse projeto, como que isso nasce no teu coração, como que Deus fala com você. Homens com Propósitos, como começou. O café da manhã é de sexta-feira. Eu vou falar duas frentes. A primeira frente. Neste café da manhã, nós conhecíamos alguns homens que eu tinha certeza que tinha necessidade de ouvir no café da manhã, pelas dificuldades que passava, principalmente familiar e empresarial. Aí, com esse convite, esta pessoa falou assim: é muito cedo para me levantar, porque a gente começa às 6:30 da manhã. É muito cedo. Não dá para fazer uma tarde? Essa foi a fala dele. E aí tinham outros amigos também que eu tinha necessidade, passando pelas mesmas dificuldades que eu já tinha passado e estava passando. Eu falei assim: olha lá, então, já que no café da manhã é uma mesa nas casas dos homens e a capacidade já está tomada, que não dá para colocar mais homens em volta desta mesa, então vamos fazer o seguinte: vamos desenvolver um happy hour. Em vez de ser um café da manhã, desenvolvemos um happy hour. Aí eu convidei este que não queria acordar cedo e mais 2 para ir numa padaria num final de tarde, no happy hour, para nós tomarmos um café e falarmos sobre a vida e sobre o conhecimento que eu estava adquirindo ali e que eu poderia passar para eles, e tudo poderia ser mudado na vida deles. E para nossa... Eu já estou falando, já estou adiantando, e esses 3 homens que ali participou, aí foi um começo desse movimento, que de 3, daí a pouco eles, da próxima semana, ele queria um pouco mais, aí deles, esses 3 já convidaram mais alguns amigos, já foram outros amigos, daqui a pouquinho nós já estamos já com a padaria totalmente tomada pelos homens, tomando um café à tarde, como se fosse um happy hour. Muito legal. É aí que nasce a cultura dos horários que a gente tem aqui em Londrina, Maringá, dos encontros de homens com propósitos. Isso, que é no final da tarde. Até o dia de hoje. Porque o homem,
Ele sai do seu trabalho, sai do que faz, sai do seu serviço e ele vai direto para esse café da tarde, para esse happy hour, para esse Homens com Propósitos. Se ele ir para casa, não volta. Se ele for para casa, o homem não volta mais, ele não sai mais de casa. Ou então ele passa no mercado, ou então passa em algum outro happy hour pela cidade. A ideia é sair do trabalho, da atividade, já indo para a reunião, para o encontro. E como também você acompanha, e também ele indo para este encontro, ele ter um horário curto, rápido, para que ele possa chegar em casa em tempo hábil de qualquer compromisso com a sua família. É muito importante isso também, né? O movimento ele tem essa preocupação também com a família. Isso. Na verdade, a ideia de Homens com Propósito é ajustá-lo para que ele possa servir melhor a sua família, a sua casa, antes de qualquer outra coisa. Correto. Que a missão do homem, ele começa dentro da sua própria casa. Com certeza. Esse é o objetivo, né? E o nome Homens com Propósitos, como que nasce esse nome que é tão maravilhoso, né? Homens com Propósito, todo lugar que a gente fala, todo mundo fica encantado com o nome Homens com Propósito. Como que nasce? Neste momento ali no início, eu talvez, por falta até de muita capacidade de poder falarmos da palavra do Senhor com muita autoridade, eu comprei um livro, Uma Vida com Propósitos. O livro, Uma Vida com Propósitos. E presenteei esses pequenos homens, esses poucos homens que ali estavam, cada um com um livro. Porque nesse livro, cada página tem um histórico, tem um versículo, tem uma oração, então nós seguimos aquele livro, Uma Vida com Propósitos. Do Rick Warren. É esse mesmo. Aí daí a pouquinho o que aconteceu? Aconteceu que ele convidava o outro ir. Para ir aonde? Onde você vai? Vamos lá no propósito, vamos lá no propósito. O que é? Uma vida com propósito. O que é? São homens com propósito? E pronto, tornou-se Homens com Propósitos. Muito bom, muito legal. O projeto começa em Maringá, então há 20 anos atrás. 2006. 2006. E esse projeto, qual o local que começou exatamente? É uma padaria, mas... Uma padaria, ali na padaria Boutique Marcos de Pão, em frente à prefeitura. Ali foi onde nós tivemos os 3, os 7, os 12, os 15 e os 20. Os primeiros 20 homens. Aí depois é muito legal tudo isso. São histórias que hoje no momento nós não entendíamos nada e hoje nós estamos entendendo o que aconteceu. Aí foi um homem, o Damásio, ele foi na padaria. E na padaria ele achou muito pequeno, muito apertado. E ele era praticamente o gerente de um hotel lá em Maringá, que era o Hotel Golden Gá. Falou, não, vamos então lá para o restaurante do hotel. Aí nós fomos lá para o restaurante do hotel em 20. E nesse restaurante do hotel nós chegamos a ter mais de 100 homens neste restaurante. E aí neste restaurante foi um outro homem que ele era o gerente do Centro de Convenções do Maringá Park, que antigamente chamava Aspen Park. Aí ele já levou nós lá para o Centro de Convenções. Aí já estava quantos homens? Aí no Centro de Convenções, em virtude da facilidade de estacionamento, da facilidade, nós chegamos lá até a 630 homens no Centro de Convenções do Aspen Park. Tremendo. E aí o Aspen Park terminou o Centro de Convenções, nós ficamos meio solto na rua. Aí foi que nós fomos lá no Marcel, num Centro de Convenções pequeno. Aí foi que daí... esse centro de convenções era vizinho da Casa da Amizade, onde o Lions fazia suas reuniões. E aí um dia, nós não sabemos nada disso, o Marcelo lá, dono do Giardino Eventos, ele pegou e foi convidado para ir lá na Casa da Amizade, no Lions. Só que deu certo que nós estávamos no fluxo de homens chegando para o Homens com Propósitos na Centro de Convenções do Marcel, e a porta do lado era o do Lions. Ele errou a porta e entrou
no Homens com Propósitos. Chegando lá, ele viu, gostou muito do que ouviu e falou, não, isso aqui está muito apertado, vamos levar lá para o nosso evento. E aí nós fomos lá para o Giardino Eventos, e aí foi uma bênção na vida dele, uma bênção na vida do nosso grupo, do Homens com Propósito. Então praticamente nós já estamos lá há uns 17 anos já no Giardino Eventos, onde ele nos cede com muita alegria, com muito prazer, e é uma bênção nas nossas vidas, e eu tenho certeza que nós somos bênção na vida dele também. É uma excelência, né? Um cuidado que ele tem. Isso. Aliás, essa palavra excelência é uma palavra importante para você. Eu vejo tudo que você faz, você cobra bastante da gente que está ali, caminhando junto no projeto, sempre fazer tudo com a máxima excelência. Você sempre foi assim em tudo que você fez, ou isso também foi sendo forjado, trabalhado na tua vida? Como que é o Zé Carlos com a excelência? O meu primeiro trabalho foi numa fábrica de carrocerias de madeira. Então era tudo muito artesanal. Uhum. E quando você trabalha com formão, serrotes e brocas, ou você pode fazer porcamente, ou você pode fazer como se fosse um artesão. E ali as carrocerias que eu fabricava, eu sempre quis fazer ela como se fosse um artesão fazendo. E com isso, aí nasceu sim a excelência. E como eu falo hoje para quem está perto de mim, né? Já que vai fazer, faça na excelência. Já que tem que fazer, faça bem feito. Faça o seu melhor. Porque é aí que faz toda a diferença daquilo que você faz, de como você lida com as pessoas, de como você lida com as coisas. A excelência é que te chama atenção. É lógico, né? A excelência. Se falar isso perto da minha esposa e dos meus filhos, perigoso falar assim, vamos, volta um pouco e corrige isso aí. É lógico, a jornada não é fácil. Fazer tudo na excelência. Principalmente o comportamento de um homem, como pai, como esposo, como um comerciante, como um amigo, tudo na excelência também fica difícil. Mas eu procuro sempre, desde as minhas amizades e do meu comportamento, por mais errado que seja, por mais turbulento que seja, por mais dificuldade que você se encontra, sempre com excelência. Excelência é você fazer o melhor, fazer o que você tem que fazer, da melhor maneira que você pode fazer, até você conseguir fazer de uma maneira melhor. Melhor, isso então, mesmo. O excelente é o caminho. Não é necessariamente, o excelente não é necessariamente o perfeito. Correto. Mas você fazer da melhor maneira que você consegue fazer, até que você consiga fazer de uma maneira, de um modo ainda melhor. Isso mesmo. Eu vejo muito isso na sua vida. Tem que fazer? Vamos fazer. Certo? Não dá para fazer perfeito, não, mas temos que fazer, vamos fazer. Vamos fazer como? Da melhor maneira possível que a gente pode fazer. Certo? Então, cuidar dos detalhes, os detalhes que é muito importante. Eu lembro, há alguns anos atrás, indo lá para Maringá para dar palestra, e os seus dois filhos, né, voltando aqui, e aliás, é uma das coisas que eu admiro muito, é ver o envolvimento dos teus filhos com o projeto, eles sempre ali juntos, sempre partilhando, sempre ajudando, e os teus filhos têm uma correria, porque as atividades profissionais, tanto do filho mais velho quanto dos outros dois, é uma atividade que exige muito a presença deles, mas mesmo assim, eu vejo o esforço, o empenho, a dedicação, o cuidado deles para estar sempre lá. Correto. Não sei se você puxa muito a orelha deles também para isso, mas eles estão sempre lá. E eu lembro de uma fala que marcou, principalmente quando eu comecei a ir para Maringá para dar a palestra lá. Ele sempre falava, a régua do pai é alta, tá? Então, eles falavam, Maurício, não se preocupe muito, porque ele sempre vai colocar alguma coisa que você pode melhorar. Porque a régua dele é sempre mais... A gente não consegue acompanhar. Isso aí é lógico, né? Porque como eu e a Solange, logo que casamos, já tivemos os 3 filhos, certo? Então, com isso, nós tivemos, sim, que ter muitas regras em casa, muita
educação, muito comportamento, para que possamos tocar a nossa vida. Certo? Então, com isso, eles sempre também tiveram um bom comportamento e uma boa responsabilidade. Lógico, jovem, né? Moços, isso aí sempre tem alguns deslizes aí, mas sempre não saindo do rumo certo. Uhum. E sobre a participação deles também no nosso projeto, eu nunca nem os convidei, nem nunca mandei ir. Não, isso nasce no coração deles e eles participam lá, tanto é que eu tenho o maior prazer, a maior alegria quando eles estão lá e eles querem participar, eles querem fazer a oração, eles querem conversar. Isso eu fico muito feliz, porque isso parte deles, não foi nunca uma exigência minha, não. Muito bom mesmo. Eu vejo o brilho nos olhos deles com o projeto, em ver que Deus está usando a sua vida, a vida do pai e a vida da família, né, para que outros homens sejam abençoados. E uma das coisas também que eu percebo, tanto na sua vida como na vida dos teus filhos, é que vocês não se colocam como alguém que está ali só para fazer e para oferecer, para dar para os outros, mas vocês também estão ali sendo tratados. Eu lembro de algumas palestras, o encerramento de algumas palestras, quando eu fui ali te encontrar, abraçar no final da palestra, os teus olhos estavam marejados, você estava sensibilizado, né, estava tocado pela palavra. Então eu vejo, uma das coisas que eu vejo muito, que me admira, tanto na sua vida como na vida também da sua família, é que ao mesmo tempo que vocês estão cuidando, ao mesmo tempo que vocês estão trabalhando, servindo, homens que chegam ali muitas vezes arrebentados, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vocês estão ali também sendo tratados. Isso. Vocês também estão sendo curados, porque como você mesmo colocou, muitas coisas acontecem na vida da gente, muitas dificuldades, muitas lutas a gente continua enfrentando, muitas áreas ainda do nosso caráter precisam ser forjadas, com certeza, ser trabalhadas. Isso. Eu vejo algumas palestras, às vezes a pessoa pergunta ali e fala, nossa, Maurício, como falou comigo? Eu falei, falou comigo também. Isso, sabe? Eu vou precisar tratar isso na minha vida, né? Algo que Deus ministrou ali, e isso é fantástico também. Eu vejo isso na sua vida, esse trabalhar de Deus na tua vida contínuo, na vida dos teus filhos. É verdade, porque voltando um pouquinho, meus filhos, minha esposa, até hoje, nunca tivemos vida fácil, nunca. E sempre o milagre do Senhor prevaleceu, sempre. Então, se nós estamos hoje todos como uma família reunida, é porque teve milagres do Senhor. Se nós chegamos até aqui, porque o Senhor nos trouxe através dos seus milagres. E nós acostumamos sempre, em família, tudo que acontece não foi sorte, nem foi porque deu certo, não. Foi porque Deus proporcionou. E isso faz com que também, não só eu, como a esposa, dentro dos nossos negócios, dos nossos afazeres, das nossas profissões, toda a família, tudo que acontece sempre é servir, sendo servos do Senhor, porque é sendo servos do Senhor, como que eu vou ser um bom pai se eu não ser um bom filho do Senhor? Como que eles não vão ser um bom filho se eles não tiverem um pai também superior? Então é isso que nós sempre em casa, com todas as dificuldades, porque não teve vida fácil não, até aqui não, até aqui não tivemos vida fácil, mas até aqui o Senhor nos deu todas as vitórias que nós necessitamos. Eu vejo Deus trabalhando na sua família, vejo através dos teus filhos, né, pessoas elogiando eles como profissionais, como cidadão, como homens. Isto é maravilhoso. Também a sua vida, eu tive lá na inauguração do templo, né? Templo novo da igreja, que você é presbítero, e foi feito lá, teve um momento em que foi feita uma homenagem
agradecendo a você pela sua dedicação ali para que tudo pudesse ficar pronto, algo que era imprevisível, Isso, né? isso. E quase impossível de acontecer. Deu conta, você entregou dentro daquilo que você propôs, o teu trabalho ali de dedicação, de preparo daquele ambiente para a glória de Deus. Certo. Né? E também, na última segunda-feira, a tua esposa também, ela recebeu um título, uma honraria na cidade de Maringá, e eu quero que você fale um pouco a respeito disso também. Agora, na última segunda-feira, ela recebeu essa homenagem, e isso também demonstra a importância e o valor de uma família que vai cumprindo um propósito dentro de uma cidade. Isso. A professora Solange Lopes, ela é uma mulher muito dedicada, uma mulher muito forte, uma mulher de muita firmeza e fibra. E isso já conhecendo ela, bem jovenzinho, eu já vi que ela era uma mulher de muita fibra. Uhum. E aí eu não deixei escapar. Já aproximei o mais rápido possível. Muito bom. E logo que nós casamos, ela já teve as 3 crianças, e aí teve um tempo, né? Porque há 40 anos atrás era tudo diferente para se cuidar de filhos, mas ela foi para casa, cuidou dos filhos, e depois já há mais de 30 anos, 30 e poucos anos, foi que ela voltou para o mundo comercial. Ela falou assim: agora acho que eu vou trabalhar. E uma situação muito difícil financeira em nossa casa, muita luta. Eu falei: não vai trabalhar não, vai estudar. Aí ela começou a estudar já, uma mulher já mais madura, ela começou a estudar, ela fez o cursinho, passou no curso de fisioterapia, que era um curso difícil de passar na época, e aí foi que ela foi para a universidade, ela passou nesse... E aí ela era essa mulher mais madura com os jovens na sala de aula. E com isso ela era praticamente a que mais ensinava a turma dela. Até ela levou muitas vezes esses alunos para casa para poder melhorar a matéria, para eles que pudessem entender mais o que estava sendo estudado. E aí chamou a atenção da universidade, e a universidade já começou a olhar ela com outros olhos, e aí com isso ela se formou, e teve todas as honrarias ali também como uma formanda. E aí a universidade já separou ela para que fosse trabalhar na clínica de fisioterapia. Ela fez todas as diferenças ali na clínica também. E aí também a reitoria já chamou ela para trabalhar como uma assistente ali do reitor, do seu Wilson Matos, deu essa oportunidade para ela também. E aí foi que ela falou: não, então eu vou fazer mestrado. Foi para Botucatu, sofria nesses ônibus de final de semana. Terminando o mestrado, ela foi para fazer o doutorado. Por ela ser da universidade privada, a universidade pública não aceitava ela como estudante de doutora, para ser doutora. Aí ela foi para a Unicamp, passou na Unicamp, também fez o seu doutorado em educação para a Unicamp. Aí ela pegou e escreveu o curso de medicina da Unicesumar, ela que escreveu o curso, foi para Brasília, protocolou, conseguiu a aprovação do curso, trouxe o curso para Maringá e para a universidade, para a Unicesumar, e pronto. Aí ela era ela foi a diretora da área da saúde da Unicesumar, certo? E daí com isso teve um tempo que o prefeito da cidade solicitou para o reitor, seu Wilson Matos, para que emprestasse ela para 4 anos, para ela dar uma mudada no ensino municipal, no ensino público municipal. Aí o professor Wilson solicitou, ela foi para a Secretaria de Educação, e na Secretaria de Educação ela teve um empenho espetacular, construindo novas escolas, novas creches, levando o IDEB da cidade para um dos mais altos índices do Brasil, fez toda a diferença na parte educacional, na parte de postura, na parte de professores, e com isso também ela
prestou os 4 anos lá como a secretária da Educação, voltou para a Unicesumar, e agora a Unicesumar foi vendida por último para um fundo, o Fundo Vitro, e o Fundo Vitro convidou ela para ser a reitora da Unicesumar. Então é uma trajetória muito bonita, que ela entrou como aluna e hoje ela está como reitora na Unicesumar. Então isso, agora a cidade reconhecendo isso através da Câmara de Vereadores e através da Prefeitura, do prefeito, achou por bem ceder esse título de cidadã benemérita da cidade, nos qual nos honra e nos deixa muito feliz, porque, como você falou agora há pouco, eu e minha família, nós não estamos atrás de títulos, não. Nós estamos atrás de servir. E o servir nos dá muitos títulos, graças a Deus. E os títulos, o reconhecimento pela cidade, maravilhoso, que bênção poder ser reconhecido pela sociedade, pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores, que bênção. Mas o nosso bem maior mesmo é ser filhos do Senhor. Reconhecidos pelo Senhor, né? Reconhecidos pelo Senhor. O que me traz até aqui hoje é o reconhecimento do Senhor. Somente Mateus, isso. Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus falando sobre a entrada no reino, né? Ouvir aquele: vinde benditos do meu Pai, isso, para a casa que foi preparada para vocês, né? Com todas as lutas, com todos os defeitos, com todas as lambanças, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu acho que esse assunto é um assunto importante também, porque quando a gente fala sobre missão, sobre servir, sobre ser um instrumento de Deus, nós não estamos falando em perfeição, nós não somos perfeitos, né? Estamos sendo trabalhados. Então, no meio de todo esse mover de Deus, no meio de todo esse movimento, tanto a nível de família, a família não é perfeita também, tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, cada um com as suas lutas, tem as suas questões que precisam ser resolvidas, tratadas, e tudo isso faz parte, né, da caminhada. E mesmo a nossa vida como missão também, nós não somos perfeitos, estamos sendo forjados, trabalhados, né? Sempre. E daí vem a necessidade da gente participar, por exemplo, de um movimento como o Homens com Propósitos. Vamos falar um pouco sobre isso. Como que os homens chegam no Homens com Propósitos para a reunião? Como aqueles 2 homens lá no início convidou mais 3, e aí são já centenas de homens, é o mesmo tipo de convite. Hoje nós temos uma mídia, né? Hoje nós temos ainda o Instagram, que convida muita gente, porque até quando nós fazemos a apresentação, muitos deles dizem que chegou até ali através do Instagram. Mas o nosso foco é que outros homens possam ser convidados pelos homens que ali frequentam, os Homens com Propósitos. A melhor maneira, na verdade, de convidar é o boca a boca, boca a boca, né? Isso mesmo. Acaba sendo a melhor maneira. Ainda tem outros mecanismos que se usam e são bons também, mas a melhor maneira ainda é aquela conversa, né? E até mesmo o próprio testemunho, né? Daquilo que Deus está fazendo na minha vida e que faz na vida do outro também. Isso mesmo. Os homens chegam lá, muitas vezes arrebentados, muitas vezes esperto, porque já foi convidado várias vezes por um amigo e ele não quer desencantar o amigo e vai. Tem todo esse aí também. Tem aquele que chega que não quer nem ser reconhecido e nem apresentado, porque ele sabe que é necessário ele ouvir aquela palavra, mas ele não quer se aparecer. Existem todos os tipos de homens. Chega aquele que já chega todo espalafatoso, já querendo que todo mundo saiba que ele está chegando. Tem aquele que é convidado por 1, por 2, por 3, quando nós fazemos a apresentação, ele já logo fala: foi convidado por uns 5, 6, agora que eu tive a coragem de vir. Então, é aberto, mas o nosso foco é que os próprios homens com propósitos convide outros homens, para que tenhamos uma melhor família e uma melhor sociedade. Tem alguns cuidados. Eu lembro que desde quando eu comecei a participar,
em 2015, segunda Certo. reunião que eu fui, isso sempre ficou muito destacado. Alguns cuidados que o movimento tem. Por exemplo, um cuidado político. Eu vou pedir para que você fale Isso. sobre tudo isso, tá? Primeiro, um cuidado político, de não temos nenhum envolvimento político com nenhum grupo político. Correto. Segundo, não é um lugar que fica pedindo dinheiro para as pessoas, cobrando para a pessoa participar da reunião. Isso. Certo? O movimento precisa de recurso, Precisa. aí homens que estão ali acabam ajudando, mas ninguém vai ter que pagar para participar de uma reunião. Correto. Ok. E uma terceira conversa que sempre é dita ali, de uma verdade, de um princípio que tem, é que também não tem nenhuma conotação religiosa. É desta igreja ou daquela igreja. Isso. É um movimento cristão, mas que respeita cada pessoa dentro da sua realidade de comunidade cristã, de fé. Fala um pouco sobre sempre foi assim? Esses são os cuidados que nós sempre tivemos com muito zelo. Por quê? Eu sempre tenho a experiência como se fosse eu a primeira vez. Aham. Sempre. Porque quando eu fui convidado para este movimento lá no início, lá no café da manhã, Aham. eu não frequentava uma igreja evangélica. Aham. Eu frequentava a igreja católica. E isso nunca foi barreira para eles me receberem. Aham. E isso me chamava muito a atenção. Eles nunca perguntaram de qual igreja eu era. E eu também nunca perguntei de qual igreja eles eram. Aham. E nunca foi falado sobre isso. E quando se falava também de igreja, vamos trazer para o Homens com Propósitos hoje. Nós não estamos preocupados em levar ninguém para a minha igreja. Aham. E nem para a tua igreja. Aham. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados para que o homem conheça a palavra do Senhor. E depois, sim, que ele possa procurar uma igreja. A igreja que ele melhor se sentir bem, a igreja onde ele tem amigos, a igreja onde ele tenha a comunhão, e a comunhão é importante também para te dar tarefas, para te dar ocupações. Isso é importante, sim. Mas nós, no Homens com Propósitos, nós não falamos de placa religiosa. Isso. Em momento algum. Tanto é que a maioria que está ali nem sabe de que igreja eu frequento. Aham. E quando algum ainda vai criando intimidade e pergunta para mim, qual igreja que você frequenta? Aí a gente, para quebrar o gelo, ainda brinca um pouquinho e fala assim... Ó, a minha igreja não basta eu lá, não vai lá não, deixa só eu lá que já tenho ruim suficiente. A gente brinca com isso, sobre igreja. Mas eu também sinto que também muitos homens que frequentam Homens com Propósitos seguem os meus caminhos e vai para onde eu frequento, que também seja muito bem-vindo. Igreja é isso. Como nós sempre, você também lida isso com muito zelo e com muito carinho. Igreja, você fique à vontade. Nós queremos passar para você o conhecimento da palavra do Senhor. Eu lembro que no ano passado teve um homem que está participando com a gente já faz um tempo, de Maringá, e ele me perguntou, escuta, eu tenho participado aqui e eu sinto a necessidade de estar numa igreja com a minha família, e qual igreja que eu devo ir? Ele foi conversar comigo no final da reunião. E eu falei para ele, olha, a tua esposa vai em alguma igreja? Ele disse, não, nós estamos decididos, ela foi de uma igreja numa época, mas também está afastada, e a gente conversou e falou para ir para uma igreja. Aí eu falei, ok, quem que trouxe você aqui? E aí ele falou o nome do cidadão que trouxe, que convidou e trouxe ele para a reunião, onde ele está sendo transformado. Certo. E aí eu falei para ele, de qual igreja que esse cidadão é? Aí ele falou de qual igreja que ele era, não era nem da minha nem da sua, e aí eu falei para ele, essa é a igreja que você tem que ir. Pronto. Por quê? Porque foi a pessoa que se ocupou com você, foi a pessoa que foi atrás, que insistiu e que cuidou de você. Não tem lugar melhor para você ir do que aquele lugar que cuida de você. Então, vá para o lugar dessa pessoa que te trouxe para cá. Eu creio que essa é uma boa resposta. É necessário, você colocou muito bem, porque Homens com Propósito não é uma igreja. Não. Nós somos um movimento de ajuda. Nós auxiliamos né, a sociedade, a própria igreja, a termos homens melhores. Ali a gente está sendo trabalhado e ajudando uns aos outros. Então, nós não somos uma igreja.
certo? E, naturalmente, participando, caminhando, a pessoa vai sentir necessidade de estar numa comunidade cristã. E aí sim, a gente pode ajudar, se a pessoa precisar, né, de algum auxílio, para tentar encontrar qual que é o melhor caminho para ela seguir a melhor comunidade. Isso mesmo. Questão política também, a gente sempre tem muito cuidado, né, Zé? A questão política, você sabe que as dificuldades, uma das maiores dificuldades que temos é lidar com o político. Que dificuldade que é? Principalmente em campanhas, né? Quando estamos na área de política, como esse ano. Esse ano você tem a certeza, Maurício, que nós vamos ter dificuldades. Porque sempre tem um embate, sempre tem. Se você é de um lado ou do outro lado. Nós não estamos preocupados de qual lado você é. Nós estamos preocupados que você tenha consciência. E a consciência de colocar um político decente num cargo que ele vai ocupar, que vai tomar as decisões que vai impactar as nossas vidas. Esse é o nosso cuidado. Mas o político lá é muito bem-vindo. Ele é muito bem-vindo. Desde que ele não faça campanha ali no nosso meio. Mas nós recebemos muito políticos lá e ele é bem-vindo lá também. Às vezes o pessoal... Já aconteceu há 2 anos atrás, quando nós tivemos a eleição de prefeito, de alguém perguntar, num determinado local aí, como que poderia ser, né? O fulano que é candidato vai lá e tal, como que poderia ser? E eu falei, olha, quanto mais respeitoso do ambiente ele for, melhor vai ser para ele. Isso mesmo. Não fazer daquele ambiente uma plataforma. Por quê? Nós temos, como homens com propósito, uma função política? Sim, temos. Temos. Qual que é a nossa função política? Tornar o homem um cidadão melhor. Isso. Porque o homem, como um cidadão melhor, ele vai se posicionar de maneira mais saudável para a cidade e também ele vai ter condições de fazer uma boa escolha. Isso. Porque um homem saudável, ele faz escolhas saudáveis. Então, a nossa tarefa, a nossa função, enquanto função política do homem com propósito, é de construir cidadãos melhores. É dessa forma que eu vejo e é assim tem sido, né, ao longo desses anos, e eu agradeço a Deus por esse projeto que tem abençoado aí tanta gente, né? Transformar um político com propósito. Isso. Com certeza. Muito bom mesmo. As reuniões agora iniciam no mês de março, na próxima semana, em Londrina, Maringá e depois aí por vários lugares, por várias cidades. Isso. E estamos prontos para começar esse novo tempo, Zé? Pronto nós nunca estaremos, né? Mas já que temos que começar, vamos dar o pontapé inicial com toda a disposição, com toda a boa vontade, e que o Senhor possa principalmente abençoá-lo muito, porque nós sabemos da sua luta, da sua dificuldade. Você está em Cambé, praticamente aqui em Londrina, e toda quarta-feira toda terça-feira aqui em Londrina com esse movimento. Depois já logo na quarta-feira indo para Maringá também, pegando essa estrada. Isso é motivo de honra para todos nós também, e que a nossa oração sempre, que o Senhor esteja te protegendo para que você possa sempre estar conosco. Nós vamos colocar aqui agora, né, o tema do nosso projeto, Muito bem. Zona de Confronto, e esse vai ser o nosso tema. Isso. Oramos bastante, Correto. Pedimos a Deus uma direção, e daquilo que Deus deseja trabalhar na nossa vida. Correto. E Deus, ele nos deu esse tema para nossa nova temporada, Zona de Confronto. E o que esse tema, na hora que você olha assim para esse tema, o que vem ao teu coração, Zé? O meu coração é o seguinte: zona de confronto, homens com propósitos. Ele nasceu para ser uma zona de confronto. Zona de confronto, chegou o dia certo de colocar ele como nosso tema principal. 20 anos, né? 20 anos, porque nós estamos no confronto há 20 anos. E que essa zona de confronto seja assim. Porque o homem, eu, José Carlos, né? De preferência eu quero estar numa zona de conforto.
a tendência me leva para uma zona de conforto. E a zona de conforto me leva a ser um homem miserável. E a zona de confronto, quando eu tenho a coragem de me confrontar com a situação que eu estou, na zona que eu estou vivendo, eu me confrontando, eu vou ter que tomar decisões. E tomar decisões, eu já tenho a certeza que entre uma decisão certa e uma decisão errada, eu tenho que tomar a decisão correta. Porque a decisão correta que vai me levar para um patamar mais alto. É ali. Talvez eu vou sofrer por tomar essa decisão. Talvez eu vou ter alguns desgastes. Vou ter confronto. Vou ter uma barriga. Vou ter que me armar. Armar com força, armar com coragem. Me armar com a palavra do Senhor. Eu vou ter que me encarar certas situações, mas é no confronto que eu vou vencer esta guerra. Aliás, o que eu percebo na minha vida é que só há crescimento no confronto. Só no confronto. O homem cresce quando ele é confrontado. Só. E como a gente foge do confronto, Zé? Como que a nossa tendência, que você falou, Zé Carlos, buscar a zona de conforto. Sempre zona de conforto. Né? E facilidades. E é interessante, porque você vai para a zona de conforto e tenta ficar ali. Só que daí, como as coisas vão ficando muito ruins, você, em vez de ir para a zona de confronto, muitas vezes você vai para a zona de conflitos. Vira certo? Conflito. Que é uma questão pessoal. Isso. Então, por exemplo, o casamento, vamos pegar um exemplo aqui para ficar bem prático para o pessoal que está acompanhando. O casamento, por exemplo, a gente precisa melhorar, e a gente melhora através dos confrontos, das conversas. Nós, homens, temos dificuldade, por exemplo, com a DR, né? Discutir a relação. Muitas vezes a gente foge disso, mas é necessário. E aí você tenta manipular ao máximo, não, vamos deixar, tá tudo bem e tal, vai na zona de conforto. Isso. Quando não suporta mais isso, que isso não cabe mais, você parte para a zona de conflito. Isso. Aí se torna algo pessoal, uma guerra dentro de casa, você contra a tua esposa, né? Isso. Porque a ideia da zona de confronto é que a gente vai lidar com temas. Isso. Né? O conflito, você vai lidar com pessoas. Isso. Que não é, a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. E você não vence. A nossa luta é contra principados e potestades, ou seja, estas coisas que nos atormentam. Isso. Né? Esses gigantes que se levantam e que a gente precisa enfrentá-los. Então, eu vejo como um tema extremamente importante, necessário para a gente trabalhar nesses dias. Né? E Homens com Propósitos, esse semestre, tá prometendo. Não tenho dúvida que vai ser uma bênção, porque o homem, né, na zona de confronto, como você falou em casal, né, já começa o primeiro confronto ali, né? O homem sendo na facilidade e na tranquilidade, né? Fale com a tua mãe, né? Essa é a maior zona de conforto dele. Ele nem escuta o que o filho está falando, nem escuta, ele já fala com a sua mãe, né? Ele quer a zona de conforto dele. O confronto não. Sua mãe que resolve. Sua mãe que resolve. Pronto, já começou a zona de conflito. Tem muita coisa boa que a gente vai trabalhar. Não tenho dúvida nenhuma como tem acontecido até aqui, né, Maurício? Graças a Deus. Vai ser um semestre extraordinário. Tem uma frase que a gente colocou aqui como uma frase importante para se trabalhar, que é: a maturidade tem um preço. Tem um preço. Existe um preço para você crescer. Né? Ninguém cresce do nada. Não. Ninguém se torna uma pessoa admirada do nada. Existe uma luta, existe uma batalha que precisa ser enfrentada, e essa batalha, grande parte das vezes, ela acontece dentro da gente, né? Primeiro precisa acontecer aqui, porque muitas vezes as pessoas querem uma mudança fora, mas elas não querem fazer nada dentro. Isso. E a grande realidade é que a vida hoje aqui fora, ela está assim exatamente por causa de quem nós somos aqui dentro. E essa maturidade tem um preço. Você quer essa maturidade com quanto? Com 20? Com 30? Com 40? Com 50?
ou com 60 anos eu estou procurando a maturidade ainda? Porque quantos mimimi tem com 60 anos ainda? Que meninos que se tornaram homens ainda. E a oportunidade dele se tornar um homem, aí ó, tá aí ó, a maturidade tá aí. Ó, o Davizinho tá aí ó, e tem exemplos à vontade, e ele tem 3 pedrinhas só. Quantas pedrinhas eu tenho? Talvez uma só? Ou talvez nenhuma. Mas vamos pro confronto. Muito bom, muito bom. Nossos encontros, eles acontecem em várias cidades do Brasil. Isso. Então, semana que vem, nós iniciamos nosso projeto terça-feira. Correto. Em Londrina. Em Londrina. Às 18h45, happy hour. Isso. Sai do trabalho, passa já vai por ali. direto para a reunião. Chega lá, tem um café, toma o café, já tem a reunião. As reuniões geralmente são muito rápidas, elas começam 18h45, termina 19h30, para que 20 horas o homem já esteja em casa. Isso. Né? Aqui em Londrina acontecem as nossas reuniões, ali na Avenida Higienópolis 2400, no Consórcio União, no auditório do Consórcio União. Certo. Lá em Maringá. Lá em Maringá, no Jardim Eventos, que todo mundo conhece lá o Jardim Eventos. E das quartas-feiras, também às 18h45 até às 19h30. Avenida Euclides da Cunha. Avenida Euclides da Cunha, 127. E também nós temos polos pelo Brasil, como você já disse. E aí você pode conhecer os polos ou saber onde eles estão através do nosso Instagram, que ali tem todo o pessoal ali da cidade. E se você está ouvindo isso agora e quer levar o Homens com Propósito para a sua cidade também, uma oportunidade, fale conosco. Homens com Propósitos, ele tem um projeto que vai se expandindo, vai alcançando cidades. Então, de repente, alguém que está acompanhando a gente de qualquer lugar do Brasil, do mundo, pode ter também um projeto de Homens com Propósitos na sua cidade. Certo. Entra em contato conosco, tem alguns requisitos ali. Correto. Vai conversar diretamente com o Zé, né? Isso. E para a gente poder alinhar e começar esse projeto Homens com Propósitos também na cidade. Tem que ter coragem, porque lidar com homens é para homem. Quantas igrejas que não tem programa nenhum para homens? Quantas associações que não tem programação nenhuma para homem? E nós estamos aí, pronto. E temos tudo pronto para você cuidar dos homens da sua comunidade. Aliás, uma das coisas que eu percebo que o inimigo investiu muito na sociedade foi o desmantelamento, o fracasso masculino. A hombridade está em baixa. E a gente precisa resgatar isso. Então, há muito tempo atrás, já há 37 anos aí, já começou esse movimento no teu coração, e Deus foi te preparando durante esse tempo, e depois começou esse movimento Homens com Propósito, que tem feito a diferença na vida de centenas de milhares de homens espalhados aí pelo Brasil. Isso mesmo. E esse movimento, ele tem como objetivo exatamente a ideia do resgate do masculino, da hombridade. Isso mesmo. O homem entender qual é o seu papel, a sua função como homem, e também o homem, ele recebe muito preconceito também, certo. Por outro lado, né? Se por um lado nós enfraquecemos, não nos portamos como deveríamos enquanto homens, e precisamos resgatar esse espaço, né, masculino dentro da sociedade, da família, da vida. Por outro lado também existe um ataque ao masculino. Isso. Um preconceito com o masculino, com certeza. O que também não favorece em nada. Nada. Não só favorece perde. em nada. A gente só perde. Só perde. Então esse resgate, ele é extremamente importante, né, Zé? Estamos prontos aí. Para você que precisa ajudar a sua comunidade, fale conosco. Muito bem, muito bem. Gente, queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui até esse horário aqui com a gente. E muito obrigado mesmo, é um privilégio, uma bênção a gente poder caminhar junto, e esse projeto Homens com Propósitos
tem feito uma grande diferença na minha vida e eu creio que na vida de muitos homens, na sua vida, na vida da sua família também, você que tem caminhado com a gente, somos muito gratos a Deus. Eu vou pedir para você que está aqui com a gente, para você clicar em curtir, tá? Então clica em curtir aí. Também vou pedir para que você veja se você está inscrito no nosso canal. Se você não tiver, se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as notificações e também compartilhe, tá? Bênção compartilhada é bênção multiplicada. Eu vou pedir para que você agora mande esse HCPcast para todos os teus amigos, aí os grupos que você tem nas redes sociais. É muito importante e assim você faz a diferença e você ajuda a gente a crescer e a continuar esse caminho. Muito obrigado, Zé, pela conversa, pelo bate-papo, a primeira conversa, nosso primeiro bate-papo. A gente vai ter outros momentos como esse, com certeza, aqui, para falar sobre assuntos específicos. Eu quero trazer você aqui para a gente tratar sobre questões muito específicas, sobre a vida do homem, sobre o projeto Homens com Propósito, a expansão também que está acontecendo. E eu sou grato a Deus pela sua vida, você é uma bênção de Deus na minha vida, uma pessoa que me inspira e que me alegra o coração, principalmente de poder ter você como amigo. Diz que amigos a gente conta numa mão, né? Numa mão. E eu quero dizer que você é um grande amigo, um amigo de verdade que Deus me deu e que você tem sido uma inspiração para a minha vida. Eu louvo a Deus pela tua vida, abençoo você, abençoo tua família, amém, tua casa. Abençoamos juntos aqui Homens com Propósitos, novo semestre. Isso. Agradecemos a Deus por tudo. Eu vou pedir para você deixar uma palavra também para todo mundo que está aqui, para assim a gente encerrar esse nosso tempo aqui. Que privilégio participar de tudo isso. É lógico, muitos assuntos que não dá para falar na integridade de cada um, mas eu quero louvar a Deus pela vida do Maurício, que nos ajuda nesse projeto, que ele é o mentor hoje desse projeto. Louvar a Deus pela tua vida, pela vida do Marcão, que também sempre conosco. Enfim, de todos os nossos staffs, de todos os nossos pastores que têm o projeto Homens com Propósito no seu coração. Muito obrigado por tudo. E agradeço sim, agradeço a Deus pela vida, pela oportunidade que Ele me deu de colocar no meu coração Homens com Propósitos, que é a sua palavra no nosso cotidiano e para o mundo contemporâneo. Obrigado, Senhor. E se você quer começar um projeto de Homens com Propósito na tua cidade, não perca mais tempo. Entre em contato com a gente e vamos começar a fazer diferença e transformar a história e a vida de muitos homens. Um abraço, fica com Deus e até o nosso próximo HCPcast. Deus abençoe.